Agora a gente vai começar a ver uns exemplos práticos da fórmula de recorrência, tá? Vamos colocar em prática agora todos esses conceitos que a gente já viu nas outras aulas. Então, ó, vamos lá. O primeiro exercício prático que a gente vai ver é esse aqui, ó. Determine a razão da PG de 5 termos tal que a soma de A1 com A4 dá 505 e a soma de A2 com A5 dá 2.525. Então vamos resolver esse exercício, ó, vamos resolver juntos. Prestem atenção. A primeira coisa que a gente faz é escrever uma PG em função do A1. Então, a gente vai escrever todo, lembra, ó, é uma PG de 5 termos, né? A gente vai escrever todos eles em função do A1. Então eu vou ter aqui, ó, que o segundo termo é igual ao A1 vezes a razão. Nada de novo, né? A gente já sabe que o segundo termo de uma PG sempre é igual ao primeiro multiplicado pela razão. O terceiro termo da PG é igual ao A2 vezes a razão. Só que quem é A2? A2 é A1 vezes a razão. Né, ó, que eu descobri aqui em cima. A2 é A1 vezes a razão. É o antecessor, né, ó, que é A1 vezes a razão, multiplicado pela razão. Certo? Então, fazendo a conta, eu vou ter que o A3 é igual ao A1 vezes a razão elevado ao quadrado. Por isso que foi importante a gente fazer aqueles exercícios no vídeo anterior, né? No vídeo da parte 3 da fórmula de recorrência. A gente viu lá e a gente vai usar o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente vai usar aquilo. Por isso tem que saber bem aquilo lá. Então, ó, vou escrever... O primeiro termo é o A1, né? Eu não escrevo ele em função de nada. Ele é o próprio A1. Eu estou escrevendo os outros termos em função do A1, né? Ó, que foi justamente o que eu coloquei aqui. Primeiro a gente vai escrever uma PG em função de A1. A1 é o próprio A1. Aí eu escrevi A2 em função de A1, escrevi A3 em função de A1. Agora eu vou escrever o A4 em função de A1, depois o A5, porque é uma PG de 5 termos, tá? Então, ó, o A4 ele é igual ao antecessor vezes a razão, o A3 vezes a razão. Só que quem é A3? A3 é A2 vezes a razão, é o antecessor vezes a razão. Quem é A2? A2 é A1 vezes a razão. É o antecessor, né, vezes a razão. Certo? E aí, ó, eu venho copiando as razões que eu tinha em cima, aquele esquema que a gente viu no vídeo passado. Então eu vou ter que o quarto termo é o A1 vezes a razão elevada ao cubo. Lembra, ó, o meu expoente é sempre um número a menos do que o índice. O A5 é o A4 vezes a razão. Só que quem é A4? A4 é A3 vezes a razão e eu copiei a razão de cima. Quem é A3? A3 é A2 vezes a razão e eu copiei as duas razões de cima. Quem é A2? A2 é A1 vezes a razão e eu copiei as três razões de cima. Fazendo a conta, eu vou ter que o A5 é igual ao A1 vezes a razão elevada à quarta. Tá? Sempre o expoente é um termo a menos do que o índice. Agora, a gente vai montar um sistema a partir do enunciado que a gente tem. Lá no enunciado, ó, ele falava: determine a razão da PG de 5 termos, tal que a soma de A1 com A4 é 505 e a soma de A2 com A5 é 2.525. É justamente o que eu escrevi aqui nesse sistema, ó. A soma de A1 com A4 é 505 e a soma de A2 com A5 dá 2.525. Agora, eu vou pegar os valores que eu descobri aqui, ó, né? Os valores que eu descobri no A2, que eu descobri no A3, que eu descobri no A4, que eu descobri no A5, e eu vou substituir. Então, ó, A1 eu deixo o próprio A1, porque eu escrevi todo mundo em função de A1, então eu não vou mexer nele. O A4, eu descobri quem é A4, ó. A4 é A1 vezes a razão elevada ao cubo. Então eu venho aqui no meu sistema e substituo o A4 por A1 vezes a razão elevada ao cubo. E copio aqui igual a 505, tá? Na parte de baixo, eu vou ter que o A2, ó. A2 eu descobri, ó, é A1 vezes a razão.
Então eu venho aqui e substituo o A2 por A1 vezes a razão. Depois eu pego o A5, ó. O A5 eu descobri aqui, que vale A1 vezes a razão. Então eu pego o A5 aqui e substituo por A1 vezes a razão elevada à quarta. Né, ó, que é A5 é A1 vezes a razão elevada à quarta. Peguei o A5 aqui, substituí aqui. E igualei o resultado, né? Ó, 2.525 igual a 2.525. Agora, observando este sistema aqui, ó. Este sistema aqui. Se você ver, aparece A1 aqui e A1 aqui. Então eu posso colocar este A1 que aparece aqui e aqui em evidência. Coloquei aqui, ó, A1 em evidência. Então ficou A1 vezes 1 mais a razão ao cubo. Por que 1? Porque eu dividi, né, aqui, ó, esse A1 aqui, A1 dividido por A1, sobra 1. E a razão elevada ao cubo, que não é semelhante, eu não posso dividir. Aí, se você aplicar a distributiva aqui, ó, A1 vezes 1 dá A1. A1 vezes a razão ao cubo dá A1 razão ao cubo. Justamente volta a ser o que era antes, tá? Então a gente fez a distributiva certa. E aí o 505, ó, igual a 505, eu só copiei. Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Só que se você observar na parte de baixo, aparece A1 vezes a razão e A1 vezes a razão elevada à quarta. Então eu vou colocar isso em evidência. Eu vou colocar A1 vezes a razão em evidência, né, ó. Então colocando A1 vezes a razão em evidência, esse A1 vezes a razão aqui vira 1, né, ó. Vira 1 mais a razão elevado ao cubo. Por que ficou razão elevada ao cubo e não razão elevada à quarta? Porque na hora que eu divido, né, razão elevada à quarta por razão ao cubo, aliás, pela razão normal, né, ó, eu vou dividir. Peraí, eu vou até escrever isso para não ficar complicado. Ó, eu tô dividindo A1 pela razão. Só que quando eu divido razão elevado à quarta pela razão, isso aqui é divisão de potência de mesma base. Aqui a gente tem um índice 1, né, ó. Então eu pego, subtraio os expoentes. 4 menos 1, né, ó, 4 menos 1, que vai dar razão elevada ao cubo. Por isso que ficou aqui, apareceu razão elevado ao cubo, né, na hora que eu dividi. E o A1 eu não posso dividir por ela porque não é semelhante. Eu só posso dividir os termos semelhantes, certo? Então, meu novo sistema deu isso aqui. Eu igualei o resultado também, ó. Eu estou sempre igualando o resultado, tá? Agora a gente pode começar a usar o método de substituição, né? A gente já pode substituir. Eu vou pegar esta primeira equação aqui, ó. Essa primeira equação, que é A1 vezes 1 mais Q ao cubo igual a 505. Coloquei ela aqui. Aí, esse 1 mais razão ao cubo está multiplicando o A1. Então, ele vai passar para o lado de lá dividindo. Então, vai ficar A1 igual a 505 dividido por 1 mais Q ao cubo. Aí, agora, eu vou pegar esta outra parte aqui, ó. Esta outra parte aqui de baixo, para mim poder substituir. Né? E aqui até apagou o Q aqui. Peguei essa outra parte aqui de baixo para me substituir. Então ficou A1 vezes a razão, 1 mais razão ao cubo, igual a 2.525. Exatamente o que está aqui, ó. Eu peguei esta parte e coloquei aqui. Agora, eu tenho o valor de A1. Né, ó, A1 eu descobri aqui que vale 505 dividido por 1 mais razão ao cubo. Então eu tenho aqui A1 é igual a 525 dividido por 1 mais razão ao cubo. E aí o resto eu copiei, ó. Razão multiplicado por 1 mais razão ao cubo igual a 2.525. Aí eu posso simplificar, né, ó, essa 1 mais razão ao cubo multiplicado por 1 mais razão ao cubo daqui. E aí sobra quem? 505 vezes a razão igual a 2.525. Justamente o que eu coloquei aqui, ó. 505 vezes a razão igual a 2.525. Agora, esse 505 está multiplicando a razão, ele passa dividindo, né? Então, vai ficar 2.525 dividido por 505, que dá 5. Então, a minha razão neste problema aí é
5